Vamos lá, meus amores, vamos lá, continuando. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batantes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho uma com 2 folhas que articulavam por meio de dobradiças, entalhou figuras de querubins e tamareiras e flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive, do 4º ano. No mês de Bu, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Pouquíssimo tempo, né? Mediante a época, mediante a falta de mão de obra aqui especializada, mediante não ter as maquinários que nós temos hoje, se for ver, eu acho que 7 anos foi muito pouco tempo, né? Por uma coisa tão grandiosa, tão majestosa. Vamos lá. Capítulo 7, a construção do Palácio de Salomão. Vamos ver. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele já demorou mais tempo, então também deve ter 1 milhão de detalhes, né? Ele construiu o Palácio da Floresta do Líbano em 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura, sustentado por fileiras de colunas de cedro sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro do cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 fileiras que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma na frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça. A gente lembra aqui dos super-heróis, né? A sala da justiça. Onde iria julgar, e revestiu-as de cedro dentre o chão e o teto, e o palácio para sua moradia. No outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Ele já pensou? Ele construiu um palácio só para ela. Uau! Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra dos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. Os utensílios do templo. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxeram Hurão, o filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e de um cidadão de Tiro. Ai, peraí, gente. Artífice em bronze, Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e depois todo o trabalho que ele fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colinas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de cortes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras,
que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham formato de lírios com 1,80 m de altura. Nos capitéis das colunas, acima da parte que tinha formato de tarsa, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo, deu o nome de Joaquim, a coluna do sul, e a Boaz, a coluna do norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios e assim completou-se o trabalho das colunas. Depois vou colocar lá no final algumas fotos, porque é difícil imaginar tantos detalhes, né? Fez o tanque de metal fundido redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a circunferência. Abaixo da borda, ao seu redor, haviam 2 fileiras de frutos de 5 em 5 centímetros fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40 mil litros. Meu Deus, era muito grande. Também fez 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas laterais presas às armações. Nas placas entre as armações havia figuras de leões, bois e querubins sobre as armações. Acima e abaixo dos leões e bois haviam grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular, com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com a base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros. Os eixos, os aros, os raios, os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um de cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmpada circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões, tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois de fazer 10 pias de bronze, cada uma com a capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos, ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás, as bacias de aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em formas de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as 10 pias, o tanque e os 10 touros debaixo dele, e os jarros, as pás, as bacias de aspersão, todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido.
Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei o mandou fundir em moldes de barro. Salomão mandou pesar estes utensílios, e eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desse, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isso é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que o seu pai havia consagrado e colocou-o com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Capítulo 8 agora. O transporte da arca para o templo. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão. Por acaso, a festa no mês de Etamim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, o lugar santíssimo, e colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santíssimo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para que nele habites para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo, em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai, Davi, tinha o propósito de construir um templo em honra em nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter o coração um plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor do meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo na hora em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, que o Senhor fez com nossos antepassados, quando os tirou do Egito. A oração de dedicação. Bom, as promessas de Deus sempre se realizam, né? Olha quantos anos se passaram para que Deus finalmente pudesse ter o templo dele construído e pronto, né? Vamos ver agora a oração de dedicação. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel,
levantou as mãos para o céu e orou. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com tua boca prometeste, com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai. Quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente ao trono de Israel. E tão somente os seus descendentes tiveram cuidado de, em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste do teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que o Deus habite na terra? Os céus mesmo, os mais altos, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo, o seu pedido de misericórdia. Ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo fez hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, o lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus o lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o seu perdão. Quando o homem pecar contra o seu próximo, tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do seu altar neste templo, ouve dos céus e age e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre ele sua própria cabeça e a consequência da tua conduta, declara sem culpa ou inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Aqui, quando ele fala, ouve as suas súplicas dos seus servos quando estiver voltados para este lugar, até hoje, muitas pessoas, muitas religiões, eles se viram para o lado onde estava o templo para estar fazendo as orações. Quando Israel, teu povo, for derrotado de um inimigo por ter pecado contra ti e voltar-se para ti, invocando o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que destes aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o povo pecado contra ti, se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do pecado por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos seus servos de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, e quando os inimigos sitiarem sua cidade, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age tratando de acordo com o que merece, visto que conheceste o coração. Aqui fala a mesma coisa, né? Quando estender as mãos em direção ao templo, para ele estar ouvindo as súplicas, né? Assim temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que destes aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para esse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação e atende o pedido do estrangeiro, a fim que todos os povos da terra conheçam teu nome e temam como Israel, teu povo, e saibam que o templo que construí traz o seu nome. Então, aqui, gente, fala até para quem é estrangeiro, né? Aqui não tá falando só para quem é o povo de Israel, para eles, mas também para nós, os estrangeiros, né? Quando teu povo for à guerra contra os teus inimigos,
por onde quer que tu enviaste orar ao Senhor, voltado para a cidade que escolheste, para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica de frente à sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irados com eles e entregares ao inimigo que o leve prisioneiro para a sua terra distante ou próxima, que se caírem em si na terra para qualquer tiver sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma na terra dos inimigos que estiverem levando como prisioneiro, e orarem voltados para a terra que destes aos teus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, então desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faz com que seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são teu povo, a tua herança que tiraste do Egito, da fornalha da fundição. Que os teus olhos estejam abertos para as súplicas do teu servo e para a súplica de Israel, e que teu povo que as ouças sempre que clamarem a ti, pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica, o Senhor levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado, estendido as mãos para o céu. Pôs-se em pé e abençoou em voz alta toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de suas boas promessas, que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. E faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados, e que a palavra da minha súplica ao Senhor tenha acesso ao Senhor e ao nosso Deus diante, dia e noite, para que ele defenda a causa do teu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisem. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês também tenham coração íntegro para o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. A dedicação ao templo. Vamos lá. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu um sacrifício de comunhão ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Oh my gosh! Muita coisa, gente! 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo ao Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava à frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, a oferta de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito. Celebraram diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre, por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel e seu povo. O Senhor aparece a Salomão. Uau, que lindo! Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: Ouvi a oração e a súplica que fez diante de mim, consagrei
este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. Olha como Deus é lindo, né? Ele não deixa a gente sem resposta. De alguma forma, ele encontra uma maneira de dar resposta àquilo que você pergunta. Então, é muito importante que você tenha na sua mente que quando você faz uma pergunta para Deus, ele vai arrumar uma maneira de levar a resposta até você. Seja através de um profeta, seja através de alguém, seja através de um sonho, seja por anyway, caminhos, ele vai encontrar uma maneira de levar até você, tá bom? E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e retidão, como fez seu pai Davi, e se fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendentes para governar Israel. Mas, se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem os mandamentos e os decretos que lhes dei, lançarem culto a outros deuses e adorá-los, desarregarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o meu Deus, que tirou os seus antepassados da terra do Egito e apegaram-se a outros deuses, adorando-os, prestando culto. Por isso o Senhor trouxe eles toda essa desgraça. Quer dizer, Deus avisava, né? Deus deixava claro o que ele queria e claro que aconteceria em caso de desobediência. Outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos durante as quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro de pinho e ouro de que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou. As chamou de terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor e Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e deu como presente de casamento a sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon Baixa, Baalaate e Tadmor, no deserto desta região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam seus carros de guerra e seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não israelitas, descendentes de amorreus, de hititas, ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, e esses povos continuam neste trabalho até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores dos carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão. 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha de Faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio de Salomão, havia construído para ela, para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar, que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. Salomão construiu o templo. E Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também concluiu
também, desculpa, gente, também construiu vários navios em Ezion-Geber, que ficava perto de Late, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.600 quilos de ouro para o rei Salomão. A rainha de Sabá visita Salomão. Essa história da rainha de Sabá, que eu vou estar lendo agora para vocês, ela é bem conhecida, né? Não muita gente já ouviu falar, né? Vamos ler agora ela completa. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão, que tinha alcançado graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo ao do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações, de tua sabedoria, é verdade. Mas não acreditava no que diziam. Até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassaste em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias. Ui! Oh, my gosh! Fechou. Já volto, gente. Eu vou abrir aqui. Prontinho. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão que carregavam ouro que Ofir também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junipero e de pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além das harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junipero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ela lhe tinha dado por sua generosidade real. Então, ela e seus servos voltaram para o seu país. E aqui, né, a gente terminou a parte da rainha de Sabá. Agora eu vou ler O Esplendor do Reino de Salomão. Só uma observação quanto à história da rainha de Sabá, antes da gente começar. Eu acredito que eu vou deixar para a próxima edição. Porque o que a rainha de Sabá teve que fazer para ser recebida pelo rei? Não adiantava ela chegar lá no palácio do rei, toda tererepe, falando, eu quero ver o rei. O rei não receberia ela. Ela era uma rainha? Sim, era uma rainha, mas tinham muitas rainhas naquela época. Ela levou muitos presentes para o rei. Então, às vezes, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer se sentar à mesa de pessoas importantes, quando a gente quer ter acesso a pessoas importantes, às vezes é necessário você se sobressair das demais pessoas. Às vezes é necessário você, presentear uma pessoa, às vezes se doar, às vezes dar aquilo que é mais precioso para nós, que é o nosso tempo, para essa pessoa. E às vezes isso faz com que você tenha acesso a pessoas incríveis, a pessoas que realmente poderão mudar a sua vida e que realmente poderão responder coisas que você jamais poderia saber sozinho. Então é importante que para sentar à mesa de pessoas importantes, é importante que você saber que para acessar pessoas importantes é necessário que você as presenteie, é necessário que você demonstre real interesse por elas. Do contrário, ninguém vai chegar pra você e vai transmitir tudo que ela sabe, tudo que ela tem de melhor, se você não se mostrar uma pessoa digna e especial disso.
ok? Então, eu vou continuar as próximas partes aqui no próximo no dia seguinte, no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com Deus.